Decisão, é isso mesmo. E eu quero ler o capítulo 7 de Mateus, do versículo 13, que está escrito assim: a porta estreita e a porta larga. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição. E muitos são os que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado é o caminho que leva à vida. E poucos há que a encontram. Meus irmãos, é muito fácil a gente falar e não viver. É muito fácil a gente falar as coisas e não ser um exemplo para as pessoas. É fácil a gente falar que a porta estreita é o caminho que conduz à vida eterna e andar na porta larga. Não é verdade? Então, hoje Deus me deu essa palavra, ontem Deus me deu essa palavra e hoje eu falo com propriedade, porque eu já vivi num mundo onde eu entrava muito pela porta larga. E a porta larga, ela não tem limitação. Ela não te proíbe nada, porque ela é larga. Então você entra com qualquer tipo de bagagem. Você entra de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então a porta larga, poucas pessoas podem entrar pela porta larga sem bagagem. Poucas. Porque a porta larga é aquela que leva ao prazer, aquela que dá satisfação, aquela que faz com que um momento estrague a vida inteira. Sabe aquela porta que é larga, que você pode entrar e você pode fazer qualquer coisa? Uma libertinagem, algo lícito, que é normal, não tem nada a ver. Essa é a porta larga. Essa é a porta sem renúncia. Essa é a porta sem nenhuma obrigação. Essa é a porta larga. A porta larga, ela faz isso. E hoje tem religiões por aí no nosso país, principalmente, que fala que todas as portas ou todas as religiões levam a Deus. Todos vão para o céu, independente do que faz, ou pensa, ou age. Essa pessoa, ela é conduzida a viver uma vida normal e mesmo assim vai entrar no reino de Deus. E a Bíblia fala que estreita é a porta que leva à vida. Se todas as religiões, todos os caminhos levam a Deus, se existem vários caminhos que levam a Deus, para que a gente servir ao Senhor? Para que a gente entender a Bíblia e acreditar na Bíblia? Porque se todos os caminhos levam ao Senhor, a Bíblia está mentindo, porque a Bíblia ela fala que existe apenas um caminho, que está escrito lá em João 14,6, que Jesus Cristo fala bem assim: eu sou o caminho. Eu sou o caminho. Jesus Cristo fala que Ele é o caminho. Ele não fala que existe um caminho. Ele não fala que tem um caminho. Aqui na parábola, aqui ele mesmo menciona, ele fala que existe duas portas, dois caminhos. Mas você precisa escolher o caminho estreito, porque o caminho estreito é o que te leva à vida. O caminho estreito é aquele que você não entra bagagem de jeito nenhum. Ontem eu fiz uma ilustração e coloquei duas pessoas assim. E pedi para um rapaz passar com uma cadeira, não conseguiu. Por quê? Porque o caminho é estreito, só passa ele, não passa nada mais. É dessa forma que Deus fala para que a gente chegue na porta estreita, porque quando a gente passa pela porta, a gente vai deixando as nossas bagagens do lado de fora e começa a caminhar um caminho e largando no meio do caminho todas as coisas que prejudicam e que nos afasta do Senhor, que faz com que nós desagradamos a Deus, e isso faz com que a gente vire e fique uma pessoa diferente. Às vezes, não sei se aconteceu com você, comigo já, que as pessoas falavam assim para mim: nossa, cara, agora que você está indo na igreja, você está muito diferente. Isso já aconteceu com você? Responde aí se isso já aconteceu com você. Das pessoas falam assim: nossa, quando você começou a ir para a igreja, quando você começou a seguir a Deus, você ficou muito diferente. Responde aí se isso aconteceu contigo ou só foi comigo. Isso significa que você entendeu o que Jesus Cristo falou. Porque quando a gente vai no caminho estreito, a gente deixa todas as bagagens. Então, as nossas mentiras não é mais nossas. A gente deixa no caminho as mentiras, as fofocas, os pecados que a gente cometia, que era muito notório, aqueles pecados que a gente, que era nítido, que era uma coisa normal para o mundo. Isso fica como bagagem, não dá para entrar. Você vai entrar no reino de Deus sem bagagem nenhuma,
porque no reino de Deus não tem espaço para bagagem. Jesus Cristo fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus Cristo, ele não tem bagagem. Jesus Cristo, ele veio aqui como homem, morreu como homem para nos salvar e mostrou para nós como homem que é possível andar nesse mundo sem bagagem. Simplesmente parece uma coisa do outro mundo, mas não é, irmãos. Você não mentir é uma coisa normal. O mentir que é anormal. Você não fofocar é normal. Você não murmurar é normal. Você ser feliz é normal. Agora, você optar por querer fazer coisas que não é para fazer e essas coisas desagradam a Deus, aí é que é anormal. Você beber é normal? Não, não é normal. Você fumar é normal? Não, não é normal. Porque você não nasceu assim. E Deus não nos criou para isso. Deus nos criou para que nós possamos ser imagem e semelhança dele. Ele fumava? Ele bebia? Ele vivia bêbado por aí? Ele vivia de fofoca em fofoca? Muitas vezes tentaram pegá-lo em uma situação e ele saía de uma forma que hoje a gente tenta fazer igual e às vezes não consegue, não é verdade? Muitas vezes. E aí a gente escolhe a porta larga que leva à morte eterna. E a gente escolhe a porta estreita que leva à vida eterna. Qual porta, qual caminho que nós estamos seguindo? Qual nós estamos escolhendo? O caminho largo ou o caminho estreito? Presta bem atenção, irmãos. Mas eu vivo na igreja, Cário. Mas e quando você sai de lá? Quando você está na igreja, legal, você é crente. Você louva, você adora, você grita, você pula, você faz até o robozinho Michael Jackson e tudo mais. Mas quando você sai da igreja, você continua sendo crente? A santidade ainda continua com você? É disso que eu estou falando, irmãos. Porque muitas vezes nós estamos na porta estreita, mas preferimos a larga. Eu conheço pessoas que vão para a igreja só por um desencargo de consciência. Mas depois que sai de lá, vai para outros lugares que não agradam a Deus. Você está entendendo? Isso é legal? Isso é escolher a porta estreita? A porta estreita é renúncia. O caminho estreito é renúncia. Pode ver que no meu post tem dois caminhos assim e duas setinhas. Um conduz à vida eterna e o outro conduz à morte eterna. Qual que nós estamos escolhendo? Qual a sua decisão em relação a isso? Eu vou fazer uma pergunta para você. Quem é o caminho? Você consegue me responder quem é o caminho? Eu já falei aqui quem é o caminho. O caminho que leva para o céu simplesmente é Jesus Cristo. A Bíblia fala também que só existe um mediador. Porque fala que tem pessoas que intercedem por nós, que tem santos que intercedem por nós. E a Bíblia só fala em 1 Samuel 2,5, fala assim, que existe um mediador. Quem intercede por nós, quem intermedia essa situação entre o Pai e a terra, é só Jesus Cristo. Em 1 Timóteo 2,5 fala assim, só existe um mediador entre Deus e os homens. Jesus Cristo, homem. Só existe Jesus Cristo para nos salvar e intermediar a nossa situação. Você está entendendo? E esse caminho de Jesus é um caminho árduo, que muitas vezes nós desistimos no meio do caminho porque é difícil, não é fácil. Nós sabemos que não é fácil seguir a Cristo, nós sabemos que não é fácil, mas também não é uma coisa do outro mundo. Nós precisamos apenas ser normais. Nós precisamos apenas entender que o certo é certo, não o certo é errado. O mundo hoje nos ensina que o errado é normal. Olha aí, nós elegemos hoje aí um presidente que foi condenado em 6 instâncias. Simplesmente fizeram uma virada de tapete para soltar ele para ele ser o presidente do Brasil. Olha que situação. Mas aos olhos de alguns parece normal. Isso parece normal. Você está entendendo? Pessoas hoje, políticos que foram condenados e soltos para ser eleito. Você está entendendo? Normal. Hoje estão querendo fazer a marcha da maconha. Normal. A marcha da droga. Normal. O mundo fala isso que é normal. Mas não é normal. O que é normal são as coisas tradicionais que Deus deixa aqui escrito aqui, ó, na sua palavra. Deixa escrito aqui, ó, para que a gente venha a seguir.
Lógico que nós vivemos no mundo tecnológico, mas nós temos que entender que existe um padrão. Tudo existe um padrão, e aquilo que foge do padrão é adultério, é adulterado. Aquilo que sai do padrão é porque foi adulterado, teve mudança, teve modificação. Você está entendendo? Isso faz com que as coisas caminhem no curso que é normal a gente viver assim. Normal. E não é. Então nós temos que entender que o caminho que leva para o céu, ele é estreito. E o caminho que leva para o inferno, ele é largo. Vou te dar um exemplo. Você trabalha numa empresa, tem um grampeador que está lá na mesa, já tem mó tempão. E você pega aquele grampeador, porque a empresa é rica, e leva para casa. Isso é errado. Você pega um grampo, um clips, pega uma cola, uma borracha, uma caneta, que é uma coisa barata de comprar, mas não é seu. É errado. Tá entendendo? O mundo dita que isso é normal, mas não é. Esse é o caminho da desobediência a Deus, desobediência aos mandatos de Deus, aos preceitos, às coisas que Deus pede para que a gente venha fazer. Nós temos uma diretriz, nós temos uma bússola com 66 livros, 39, 27. Nós temos uma diretriz, nós temos um norte, mas nós precisamos aprender a entender isso, que o errado é errado. Às vezes a pessoa te pede uma coisa, isso acontece muito comigo, muito. As pessoas eu falo que eu vou fazer uma coisa e eu não faço, e as pessoas perguntam assim para mim: aí cara, tu conseguiu fazer? Eu posso dar uma desculpa qualquer, eu falo: meu amigo, me perdoa, eu esqueci, mas vou fazer agora. Tá entendendo? Me perdoa, eu esqueci. Não, eu não fiz, mas vou fazer agora, ou vou fazer depois. Mas eu não fico inventando, vou. Você tá entendendo? Porque o curso da nossa vida, hoje nós vivemos em Cristo, então nós não precisamos mentir. Nós não necessitamos de mentira, nós não necessitamos de nada. Às vezes eu estou sentado num lugar onde a gente está numa reunião em que as pessoas que estão ao meu redor vão beber alguma bebida alcoólica, e aí eles perguntam para mim: cara, você quer? Eu falo: não, muito obrigado. Aí eles perguntam assim para mim: você não bebe porque você é crente? Eu falei: não, eu não bebo porque eu não preciso de bebida. Eu já tive um problema muito sério na minha infância, na minha adolescência, no começo da minha juventude, e eu decidi não beber mais. Então hoje eu não bebo, não preciso mais de bebida para ser quem eu sou. E nem para mudar a minha personalidade, nem a forma de agir. Você está entendendo? Então não é necessário você fazer algo porque as pessoas estão fazendo. Tem pessoas que num lugar é um tipo de pessoas, de uma pessoa, e no outro é outra pessoa totalmente diferente. Você já conviveu com pessoas assim? Você conhece alguém assim? Que na frente de uma pessoa é de um jeito e pelas costas é de outro. Num lugar ela dá glória a Deus, no outro ela fala palavrão. Você conhece alguém assim? Ou é só eu que tenho isso na minha cabeça, que vejo que existe pessoa assim? Hã? Temos sempre duas opções. Sempre nós temos duas opções. Nós temos sempre o querer e o não querer. Nós temos opções de sentimentos: amar ou odiar. Nós temos duas versões: a verdade e a mentira. Nós temos também dois períodos: o dia e a noite. Nós temos dois sensos de humor: feliz e triste. Nós temos também a decisão: sim ou não, querer ou não querer. Você já viu jorrar dois tipos de água da mesma fonte? Não existe. Nós temos que entender que a decisão que a gente tem que tomar sobre esse mundo é querer andar com Cristo, é querer andar no caminho estreito, é querer andar de prontidão ao Senhor. Eis-me aqui, Senhor, eu preciso de Ti, entendo que necessito, que sou pecador, entendo que sou falho, entendo que sou carente da Tua presença, entendo isso, Senhor. Por isso eu peço ao Senhor: me ajuda a melhorar. Sozinho não consigo, Senhor, mas me ajuda a melhorar. Eu preciso de Ti. E o Senhor vem com a Sua rica misericórdia e te ajuda a seguir. Só que para isso você precisa entender que existe uma renúncia, o caminho largo, o caminho
fácil sempre vai te levar para um lugar que vai decepcionar o Senhor e pode trazer consequências momentâneas que pode durar uma vida inteira. Sabe daqueles 5 minutinhos que você pede para Deus? Ele pode te levar a um problema para a vida inteira, pode te levar por um remorso durante a vida inteira, pode te levar por um arrependimento para a vida inteira, pode te levar para uma discussão, para um rompimento de amizade, de amor, de elo, de aliança para a vida inteira, simplesmente por um momento. E esse momento você tem que ter muito cuidado, porque pode não ter mais tempo de você reaver tudo aquilo que você precisava. Então existe sempre dois, mas a Bíblia fala que existe apenas uma fonte que jorra água, que quando você beber, você nunca mais vai ter sede. Essa água você tem que beber, que é Jesus. Essa água você tem que entender que é Jesus. Ei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu sei que você assiste essa live aqui sempre dedica a tua quinta-feira às 22 horas para estar aqui junto com a gente, para estar recebendo uma palavra, para estar ajudando e compartilhando com esse propósito que Deus colocou na minha vida. Mas eu quero te dizer uma coisa. É legal a gente assistir a live, a gente participar da live, Deus falar com a gente na live, mas melhor ainda é você estar na presença de Deus todos os dias, escutar louvores e adoração ao Senhor, ir para a casa do Senhor, procurar uma igreja mais próxima da tua casa, dedicar a tua vida ao Senhor. Mas Cário, mas se eu for para a igreja eu vou virar beato? Não! Isso aí deixa para os religiosos. Você vai ser um adorador, um cristão autêntico, aquele que vai buscar o Senhor em espírito e em verdade, aquele que busca o Senhor em tempo e fora de tempo, aquele que busca o Senhor sabendo da sua limitação e a sua necessidade. Isso que precisa, isso que é necessário, a gente entender que nós somos dependentes totalmente de Deus. Aleluia! Glória a Deus, dá um glória aí, dá um aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus, Ele quer nos abençoar. A Bíblia fala em Mateus 6,33 que eu tenho batido na tecla: buscar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vai ser acrescentado em nossas vidas. Não fique com medo de servir ao Senhor. Quem serve ao Senhor serve sempre no time vitorioso, sempre no time que ganha. O time que joga com o Senhor nunca perde. Por isso que nós devemos dedicar a nossa vida ao Senhor. Qual a sua decisão? Hoje você decide andar pelo caminho largo ou decide andar pelo caminho estreito? O caminho estreito, ele te leva ao céu. O caminho estreito, ele te leva à vida eterna. Tem situações que vão acontecer nas nossas vidas para nos separar de Deus, para nos tirar da presença, mas o que Deus tem a ver com isso? O que Deus fez para nós, para que nós venhamos a sair da presença dEle? O que Deus fez para nós, para que nós venhamos a sentir raiva, ódio, rancor dEle? Ele não fez nada, simplesmente Ele está no controle de tudo. Ele sabe tudo, pode tudo. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todo lugar, Ele conhece tudo e Ele sabe tudo. Deus é poderoso. Então você precisa decidir que estar com Cristo é muito melhor. E eu fiz aqui eu escrevi aqui algo para concluir, que diz assim: como eu faço? Você perguntando para mim, Karen, como eu faço para seguir este caminho? A Bíblia fala assim, ó: se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e no teu coração credes que Deus ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Está em Romanos 9:10-9. É só aceitar Jesus como o único salvador da tua vida e que você passará uma vida plena em Deus. Eu digo uma vida plena em Deus. Eu não digo uma vida sem problemas. Eu não digo uma vida sem situações. Eu não digo uma vida sem preocupações. Não. Eu vejo eu falo para você uma vida plena. Quando você estiver com dificuldade, você saber que o caminho verdadeiro é Jesus.
Aqui, ó, o Alessandro está aqui pedindo uma oração. Vou orar, Alessandro. Já vou orar por você, meu irmão. Mais alguém quer oração aqui? Pode escrever aqui, ó, que eu vou estar orando hoje por você. Se alguém quiser mais uma oração aqui, hoje eu vou estar orando por você. Hoje eu recebi na minha sala um pastor que veio desabafar comigo situações que aconteceram na vida dele, que foi tremendamente triste, mas o Senhor tem um propósito sempre na vida das pessoas. Então, se você está com algum problema, desabafe, fale, e eu quero me colocar à disposição aqui, caso você queira conversar alguma coisa, queira desabafar alguma coisa, queira oração. Meu WhatsApp, você pode entrar aqui na bio aqui no Messenger e mandar para mim, que eu vou mandar no teu particular meu WhatsApp, e você também pode estar marcando uma visita, que eu vou estar indo até aí para te acompanhar, para te ajudar, para orar por você, pela tua família. Se tiver mais alguém que está precisando de oração, escreve aqui, ó, eu preciso de oração, porque orar nunca é demais. Nós precisamos entender isso, que o caminho que conduz ao céu, ele é estreito, porque não cabe bagagem, mas o Senhor, ele é fiel. O Senhor, ele nos conduz para o melhor caminho sempre, e quando a gente estiver passando pelos processos da vida, ele vai sempre estar com a gente. A Luciane aqui colocou também que está precisando de oração. Nós vamos orar, nós vamos estar orando, sim. A melhor decisão da minha vida foi ter descido as águas. Deus sempre foi bom na vida, sempre foi bom na vida, e agora a minha vida ainda está melhor na presença dele. Glória a Deus, minha irmã Teca. Glória a Deus, é isso mesmo, Teca. Deus é fiel, irmã. Porque muitas vezes nós demoramos de entregar as nossas vidas para o Senhor, e quando entregamos, nos arrependemos. Por quê? Porque, caramba, por que eu não fiz isso antes? Mas nunca é tarde, independente da idade que você tem. Se você tem tempo de vida, tem perspectiva de vida, vai adorar a Deus, mesmo com a idade avançada. Vai adorar a Deus. Estar na presença de Deus é muito melhor do que estar em outros lugares. Amém, glória a Deus. Eu vou estar orando por vocês. Feche seus olhos aí onde você está, Alessandro, Luciane, o pessoal que está aí na live. Feche seus olhos que nós vamos estar orando nesse momento. Pai, eu peço sobre a vida, Senhor, do Alessandro, da Luciane, Pai, de todos que estão aqui nessa live. Que o Senhor esteja, Senhor, abrindo as janelas dos céus, derramando bênçãos sobre a vida deles, Pai. Mas junto com as bênçãos, Senhor, eu peço que o Senhor abençoe, Senhor, a sua família, o seu lar. Que o Senhor conforte o seu coração, tire toda a ansiedade, tire toda a angústia, Senhor. Tira, Senhor, todo pensamento negativo, Senhor, da sua mente. Limpa, Senhor, metanoia, limpa, mudança de mente sobre a vida do Alessandro, sobre a vida da Luciane. Senhor, cuida deles, Pai, poderosamente, como o Senhor cuida, Senhor, de todos aqueles que clamam e buscam o Senhor. E nesse momento eu peço encarecidamente, entra com providência, Senhor, nas áreas que precisam, Senhor, ser mudada. Muda o quadro, Senhor, muda a situação. Senhor, muitas vezes eu sei que o Senhor não muda o quadro e não muda a situação, porque primeiro o Senhor precisa mudar o coração. Mas se for necessário, nessa noite, muda o coração da Luciane, muda, Senhor, o coração do Alessandro nessa noite, para que a situação que eles venham a enfrentar para frente seja, Senhor, mais fácil, mais suave. Assim como o Senhor fala que o seu jugo é leve, Pai, o seu fardo é suave. Recai, Senhor, sobre a vida da Luciane e sobre a vida do Alessandro nessa noite, Pai. É o que eu peço ao Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Amém, glória a Deus. Escreve aqui, ó. Eu peço para escrever porque a nossa interação é a respeito das mensagens. Eu falo, mas eu não escuto. Então eu peço para escrever. Amém, glória a Deus. É isso, para a gente estar interagindo aqui. Agradeço a vocês por estar aqui acompanhando na live. Depois você me chama aqui, quem tem meu celular, salva. Precisar de oração, manda no celular. Precisar de um conselho, precisar de uma palavra, precisar, manda aqui, manda para mim no meu WhatsApp, que eu vou estar trazendo uma mensagem para você, vou estar te acompanhando, vou estar te ajudando, vou estar te aconselhando, te orientando no que precisa. Eu tenho pouca experiência, mas eu acho que o pouco que eu tenho eu consigo ajudar pelo menos
uma parte eu consigo ajudar. Se tiver problema no casamento, pode chamar também, que a gente tem estudado, a gente tem se dedicado ao Senhor todo o tempo para poder estar fortalecendo os nossos irmãos que estão aí do outro lado da tela, do outro lado, em outras cidades, em outros lugares. Eu creio que o Senhor vai sobre a tua vida nessa noite, e você vai ter uma noite abençoada, e amanhã você vai testemunhar que o Senhor falou contigo e trouxe refrigério durante o teu sono, que você tem o sono do justo nessa noite. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê a paz, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado. Quinta-feira que vem conto contigo aqui na live, hein? Às 22 horas. Deus abençoe. Fica na paz.